Análise geral do comportamento de uma função. Nesta aula, vamos utilizar os conceitos de limite e os estudos dos sinais das derivadas primeira e segunda para esboçarmos gráficos de funções. No exemplo 1, temos essa função polinomial de grau 4. Ela está definida para qualquer número real x, isto é, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Se fizermos x igual a zero, obtemos que essa função intercepta o eixo y no 2. Estudo do sinal da derivada primeira. Com isso, nós vamos obter os intervalos de crescimento, decrescimento, pontos críticos e pontos de máximos e mínimos relativos. A derivada primeira pode ser fatorada como produto dessas duas funções. Então, ela é igual a zero quando x é zero ou quando x é igual a 1. Então, a função tem esses dois pontos críticos estacionários. Temos aqui o gráfico da derivada primeira. Ela é negativa de menos infinito até zero. Consequentemente, a função f é decrescente neste intervalo. De 0 a 1, a derivada primeira é positiva. Consequentemente, a função f é crescente neste intervalo. De 1 até mais infinito, a derivada primeira é positiva. Então, a função f é crescente neste intervalo. Consequentemente, a função f é decrescente de menos infinito até zero e crescente de zero até mais infinito. Observe que à esquerda do zero, a derivada primeira é negativa, e à direita do zero, derivada primeira é positiva. Pelo teste da derivada primeira, x igual a zero é um ponto de mínimo relativo da função. Estudo do sinal da derivada segunda. Com isso, vamos obter a concavidade e os pontos de inflexão. A derivada segunda é expressa dessa maneira. Nós temos aqui o gráfico da derivada segunda. É uma parábola côncava para cima. No intervalo de menos infinito até 1/3, derivada segunda positiva. Consequentemente, a função f é côncava para cima neste intervalo. De 1/3 até 1, derivada segunda é negativa. Consequentemente, a função f é côncava para baixo neste intervalo. De 1 até mais infinito, a derivada segunda é positiva. Consequentemente, a função f é côncava para cima neste intervalo. Observe que quando x é igual a 1/3, a função tem um ponto de inflexão, porque ela muda de concavidade aqui. À esquerda do 1/3, ela é côncava para cima, à direita do 1/3, côncava para baixo. Também quando x é igual a 1, a função tem um ponto de inflexão, porque ela muda de concavidade nesse ponto. À esquerda do 1, côncava para baixo. À direita do 1, côncava para cima. Então, ela tem esses dois pontos de inflexão. Como essa função é contínua em todo o conjunto dos números reais, ela não tem assíntotas verticais. Para sabermos se tem assíntotas horizontais, nós fazemos os limites da função quando x tende para menos infinito e para mais infinito. Ambos os limites vão para mais infinito. Em particular, isso significa que essa função não tem assíntotas horizontais. Agora nós reunimos as informações para esboçarmos o gráfico. De menos infinito até zero, ela decresce côncava para cima. No intervalo de 0 até 1/3, cresce côncava para cima. De 1/3 até 1, ela cresce côncava para baixo. Ela muda de concavidade neste ponto, conforme nós verificamos. Então, este ponto de abscissa 1/3 é um ponto de inflexão. No intervalo de 1 até mais infinito, ela cresce côncava para cima.
ela também muda de concavidade aqui quando x é igual a 1. Então, este é um ponto de inflexão, conforme verificamos. Nós também vimos que x igual a zero é um ponto de mínimo relativo dessa função. Nós podemos constatar esse fato aqui no gráfico. Observe que o x igual a zero, ele não é somente um ponto de mínimo relativo, ele é ponto de mínimo global dessa função. No exemplo 2, nós temos essa função racional, cortes com o eixo x. Nós fazemos o y igual a zero, a fração vai ser zero se o numerador for igual a zero. Nós obtemos que essa função intercepta o eixo x no menos 2 e no 2. Cortes com o eixo y. Fazemos x igual a zero. E obtemos que essa função intercepta o eixo y no número meio. Assíntotas verticais. Como essa função é uma função racional, na qual o numerador e o denominador são polinômios que não têm fatores comuns, então ela vai ter assíntotas verticais nos pontos onde o denominador for igual a zero. Esse polinômio do denominador vai ser igual a zero quando x é igual a menos 4 e quando x é igual a 4. Então, essa função ela tem duas assíntotas verticais, a reta x igual a menos 4 e a reta x igual a 4. Vamos fazer os limites laterais quando o x se aproximar do menos 4 e do 4 pela esquerda e pela direita, para analisarmos o comportamento da função. Nós temos aqui o gráfico da parábola x² menos 16. O que acontece com a função quando nos aproximarmos do menos 4 pela esquerda? O numerador vai para 24, denominador vai para 0, assumindo valores positivos, porque essa função do denominador ela assume valores positivos à esquerda do menos 4. Então, a função vai para mais infinito. Quando o x tende a menos 4 pela esquerda, a função vai para mais infinito. Quando o x tende a menos 4 pela direita, numerador vai para 24, denominador vai para 0. Observe que à direita do menos 4, essa parábola é negativa. Então, ela vai para 0, assumindo valores negativos. Consequentemente, a função tende para menos infinito. Então, quando o x se aproxima do menos 4 pela direita, a função vai para menos infinito. O que acontece com a função quando o x se aproxima do 4 pela esquerda? Numerador vai para 24, denominador vai para 0. À esquerda do 4, a parábola é negativa, então ela vai para 0 por valores negativos. Então, a função vai para menos infinito. Quando o x tende a 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quando o x tende a 4 pela direita, numerador vai para 24, denominador vai para 0. E à direita do 4, essa função assume valores positivos. Então, a função vai para mais infinito. Quando o x tende a 4 pela direita, ela vai para mais infinito. Assíntotas horizontais. Para sabermos se ela tem assíntotas horizontais, fazemos os limites da função quando o x vai para menos e para mais infinito. Se fizermos o x tender para menos infinito, esse limite vai ser uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Nós temos que acabar com essa indeterminação. Colocamos o x² em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Aí agora, se fizermos o x tender para menos infinito, essas duas frações vão para 0, e o resultado do limite vai ser 2. Quando o x vai para mais infinito também, o procedimento é o mesmo. O limite vai para 2.
Então, a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal dessa função. Derivadas. As derivadas primeira e segunda podem ser obtidas usando a regra do quociente. Observe que o sinal da derivada primeira vai ser determinado pela função y igual a menos x, porque essa função do denominador ela é sempre positiva para todo x diferente de mais ou menos 4. E o sinal da derivada segunda vai ser determinado por esta parábola, x² menos 16, porque essa função do numerador assume valores sempre positivos. Então, nós temos aqui o gráfico da reta y igual a menos x. Essa reta vai determinar o sinal da derivada primeira. Aqui nós temos a parábola x² menos 16. Ela vai determinar o sinal da derivada segunda. Então, nós temos o seguinte: de menos infinito até menos 4, as duas, derivada primeira e derivada segunda, são positivas. Isso significa que a função cresce côncava para cima neste intervalo. De menos 4 até 0, derivada primeira é positiva e derivada segunda é negativa. Isso significa que a função cresce côncava para baixo neste intervalo. De 0 até 4, derivada primeira é negativa e derivada segunda também. Isso significa que a função decresce côncava para baixo neste intervalo. De 4 até mais infinito, derivada primeira é negativa e derivada segunda é positiva. Isso significa que a função decresce côncava para cima neste intervalo. Observe que, quando x é igual a menos 4 e quando x é igual a 4, nós poderíamos pensar que a função tem pontos de inflexão aqui, porque ela muda de concavidade. Observe que a esquerda do menos 4 ela é côncava para cima e a direita do menos 4 côncava para baixo. Quando x é igual a 4 também. A esquerda ela é côncava para baixo e a direita do 4 ela mudou de concavidade. Mas o menos 4 e o 4 eles não pertencem ao domínio da função. As retas x igual a menos 4, x igual a 4 são assíntotas verticais. Então, por esse motivo, eles não são pontos de inflexão. Essa função ela não tem pontos de inflexão. Observe que à esquerda do zero, a derivada primeira é positiva e à direita do zero, derivada primeira negativa. Então, pelo teste da derivada primeira, o zero é um ponto de máximo relativo dessa função. Agora vamos esboçar o gráfico. As retas x igual a menos 4, x igual a 4 são assíntotas verticais. A reta y igual a 2 é a assíntota horizontal. Quando x tende a menos infinito, a função se aproxima do 2. Quando x tende a menos 4 pela esquerda, nós vimos que a função vai para mais infinito. De menos infinito até menos 4, ela cresce côncava para cima. De menos 4 até menos 2, ela cresce côncava para baixo. De menos 2 até 0, cresce côncava para baixo. Do 0 a 2, decresce côncava para baixo. De 2 até 4, ela decresce côncava para baixo. E quando nos aproximamos do 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. De 4 até mais infinito, ela decresce côncava para cima. Quando x vai para mais infinito, ela vai para 2. E quando x tende a 4 pela direita, nós vimos que ela vai para mais infinito. Nós podemos confirmar aqui no gráfico que o zero é um ponto de máximo relativo dessa função. Agora, vamos esboçar o gráfico desta função, f de x igual a x menos 4 elevado a 2/3, que é igual a raiz cúbica de x menos 4 ao quadrado.
Observe que essa função está definida para qualquer valor de x, isto é, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Ela vai interceptar o eixo x quando fizermos o y igual a zero, ou seja, ela intercepta o eixo x no número 4. Se fizermos x igual a zero, obtemos que ela intercepta o y no 2 raiz cúbica de 2. Ela não tem assíntotas verticais porque ela é contínua em todo o conjunto dos números reais. Para sabermos se ela tem assíntotas horizontais, fazemos os limites quando x tende para menos e para mais infinito. Observe que quando x tender para menos infinito, o que está dentro do parênteses vai para menos infinito. Como está elevado ao quadrado, o que está dentro da raiz cúbica vai para mais infinito. Então, o limite vai para mais infinito. Aqui também, quando x vai para mais infinito, tudo que está dentro aqui da raiz cúbica vai para mais infinito. Consequentemente, a função vai para mais infinito. Em particular, ela não tem assíntotas horizontais. Derivadas. A derivada primeira pode ser obtida usando a regra da potência. Vai ser 2/3 que multiplica x menos 4 elevado a 2/3 menos 1, que é menos 1/3. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Observe que x igual a 4 é um ponto crítico não estacionário da função f, porque a função f não é derivável no número 4. Nós vamos usar o teste da derivada primeira para classificarmos esse ponto crítico. Observe que à esquerda do número 4, essa função y igual a x menos 4 é negativa. Consequentemente, a derivada primeira também vai ser negativa, à esquerda do 4. Observe que o sinal da derivada primeira vai ser determinado pela reta y igual a x menos 4. Então, à esquerda do 4, a derivada primeira é negativa. À direita do 4, a derivada primeira é positiva. Pelo teste da derivada primeira, x igual a 4 é ponto de mínimo relativo dessa função. Agora, a derivada segunda também pode ser obtida usando a regra da potência. Observe que aqui dentro da raiz cúbica nós temos x menos 4 elevado à quarta potência. Então, tudo que está aqui dentro é positivo. Como tem esse sinal de menos aqui, isso significa que a derivada segunda assume valores negativos para todo x diferente de 4. Consequentemente, a função f não vai mudar de concavidade. A função f é sempre côncava para baixo. Então, agora, nós reunimos as informações para esboçar o gráfico da função. Nós temos aqui o 4. A função ela decresce côncava para baixo, no intervalo de menos infinito até 4, e cresce também côncava para baixo, de 4 até mais infinito. Nós vimos que quando x tende para menos infinito, a função vai para mais infinito. Quando x tende para mais infinito também. Podemos confirmar aqui no gráfico que 4 é um ponto de mínimo relativo dessa função. Não só isso, ele é ponto de mínimo global da função. Esta aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.